Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e, em continuação a uma série de vídeos postados alguns meses atrás, eu acho que até já vai fazer ano, em que eu dei início aos comentários sobre direito penal material, as questões introdutórias à matéria da ciência penal, vamos agora retomar esta caminhada que foi abortada por outros motivos. Acabei tendo que, inclusive, comentar sobre alguns assuntos mais urgentes, mas não me esqueci deste. E agora estou retornando, deixa eu consertar aqui rapidinho, estou retornando para conversar com vocês sobre isso. Eu quero deixar aqui esse conteúdo gratuito para quem tiver interesse e discutir, debater com vocês, ainda que sejam assuntos tidos por algumas pessoas triviais, mas que não são. Espero poder ouvir o comentário de vocês aí embaixo, tá certo? Compartilhem se gostar e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Bem, eu fiz alguns comentários sobre o direito penal transitório, que abarcaria aí a regra decorrente da Constituição, segundo a qual a lei penal benéfica ela retroage, e a lei, por conseguinte, a lei penal que trata a conduta de maneira mais grave, ela não retroage. Então, é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e da irretroatividade da lei penal mais grave. Fazendo aqui uma colocação introdutória a respeito desse princípio, bem, sabemos que o princípio da legalidade, ele define os contornos da atuação político-legislativa do Estado. É dizer, o legislador, sem o princípio da legalidade e sem estas regras de aplicação do direito penal transitório, ele estaria com um poder absoluto em suas mãos, podendo criminalizar condutas sem o menor critério humano, por assim dizer, porque violaria inclusive a dignidade da pessoa humana. Fiz algumas anotações aqui e eu as quero seguir, então eu devo aqui fazer aqui uma colinha aqui durante a nossa explicação. Veja bem, quando um comportamento ele é criminalizado, nós vamos estar retirando parte da liberdade de agir sem uma pena, uma sanção estatal. Então, todo cidadão, desta forma, ele vai ter o direito de saber aquilo que ele deve e o que não deve fazer. Isto se dá a partir da aplicação criteriosa do princípio da legalidade. O legislador, ele, segundo Roxin, é tentado continuamente, porque ele tem todo o poder em suas mãos ali, o poder de criminalizar condutas, mas ele é tentado continuamente a introduzir novas condutas criminosas no ordenamento jurídico, a agravar aquelas que já existem e podem sofrer a influência de situações passageiras, de emoções momentâneas, de arroubos autoritários que só poderiam ser impedidos a partir da aplicação destes princípios, a partir da rígida, vou até mais firme, da rígida aplicação destes princípios. Então, o direito penal não pode, assim, gerar intranquilidade. Pelo contrário, ele tem que gerar em nós tranquilidade social. Então, devemos preservar esses princípios, os princípios que falei da legalidade, da anterioridade,
como os dois pilares mestres mesmo de um Estado democrático de direito, ok? Tratando agora sobre novatio legis incriminadora, ou seja, aquela nova lei que adentra o ordenamento jurídico e que incrimina, que torna delito determinada conduta. Bem, por que ela não há de retroagir? É uma explicação muito simples. Primeiro, porque você, como cidadão, tem o direito de não ser surpreendido pelo Estado. É dizer, a sua liberdade ela é pautada numa previsão que você faz mesmo mentalmente entre realizar uma conduta e avaliar se essa conduta é correta ou não. Do ponto de vista jurídico, você só poderá avaliar se ela é errada, se ela é incorreta, se ela é ilegal, se existir uma lei, e aqui no campo criminal falando, incriminando aquela determinada conduta. Então, é muito simples. Se o crime só pode ser praticado a partir da consciência da ilicitude, aqui eu trato até de uma consciência real da ilicitude, não podemos dizer tornar-se crime ou ser crime aquela conduta que somente após você tê-la praticado é que se tornou crime. Em outras palavras, não poderá essa nova lei incriminadora retroagir, tá certo? Há uma outra discussão, um outro debate que eu queria trazer com vocês a respeito disso. Haveria novatio legis incriminadora se uma contravenção penal passar a ser delito? Nós sabemos que as infrações penais são divididas aqui no Brasil entre delitos e contravenções penais. As contravenções são praticamente delitos de menor importância, de gravidade menor e, por conseguinte, as penas são também mais leves. Se uma conduta é prevista na lei de contravenções penais e depois uma nova lei trata essa mesma conduta, revogando a lei que regulava aquela conduta na lei de contravenções penais, passando a prever essa conduta em uma lei, tornando o que era contravenção crime, haveria aí novatio legis incriminadora, ou seja, haveria uma nova lei incriminadora e por isso mesmo deveria se aplicar a regra da irretroatividade da lei penal mais grave? Com certeza, sim. E nós temos um exemplo. A venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos era prevista como uma contravenção penal. Posteriormente, passou a ser prevista no ECA como um crime autônomo, um delito e não mais contravenção. Houve aí, então, um agravamento da situação, uma novatio legis incriminadora da conduta. E aí deveria se aplicar os limites de atuação do legislador. É dizer, não se pode, portanto, neste caso, fazer com que esta lei retroaja e atinja aqueles que praticaram aquela conduta antes da sua vigência. Falando sobre novatio legis impérios, que é aquela nova lei que agrava ou a pena ou a conduta ou cria uma nova trata de maneira um pouco mais grave em todos os aspectos, na verdade, aquela conduta que antes era tratada de uma forma diferente anteriormente. Tratando sobre ela, é importante fazermos a seguinte reflexão. Se uma lei de qualquer forma, vem a piorar aquela conduta antes regulada por uma lei anterior, seja criando
um elemento a mais, criando uma qualificadora, uma causa de aumento de pena, uma pena maior, de qualquer forma, se ela vem a criar isso, a fazer isso, se acontece isso no plano jurídico, nós temos de entender que aí há sim uma novatio legis imperius, tá certo? Deve ser entendida então como qualquer agravamento pela lei nova da situação do agente cuja conduta foi praticada na constância da lei anterior. Da mesma forma, como eu falei, devem ser entendidas aquelas modificações quantitativas ou qualitativas. Se há um agravamento da pena, devemos enxergar ali uma lei mais grave a tratar o comportamento do agente, e aí devem incidir os princípios norteadores do direito penal transitório, que é daí retroatividade da lei penal mais grave e retroatividade da lei penal mais benéfica. Temos um exemplo do que ocorreu com a lei de drogas. A lei de drogas era regulada por uma outra lei, uma outra disposição legislativa, e tinha uma pena menor do que a que hoje a atual lei de drogas nos traz. Bem, neste caso, mesmo sendo a conduta sendo a mesma da lei anterior, praticada agora com a lei nova, houve um agravamento da pena. E aí devemos entender sim que houve uma novatio legis imperius. Não se podendo, portanto, nestes casos, aplicar a pena da lei nova, porque ela é mais grave. Embora ali ele deva ser criminalizado, mas a pena deve ser diferente. No artigo 288 do CP, que também trouxe a modificação do crime de quadrilha, que antes tinha de quadrilha, de banda ou quadrilha, havia o número mínimo que seria de 4 pessoas. E hoje o crime, o nome iuris do crime é de associação criminosa, e o número mínimo de pessoas para a sua configuração é de 3. Nesse sentido, houve uma piora no tratamento e também uma piora na apenação. Mas suponhamos que neste caso, se neste caso houvesse apenas a diminuição do número mínimo de pessoas para a configuração desse tipo de crime e não houvesse modificação na pena. Nestes casos, senhores, não haveria aí abolício crimes. Por quê? Porque não houve modificação na estrutura do delito, tá? Apenas a modificação de um determinado elemento que não mexeu na confecção original, na estrutura, na coluna vertebral daquela disposição típica do Código. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Bem, por conseguinte, temos o princípio da retroatividade, que é a abolício crimes em sentido técnico. Ou seja, quando há uma lei posterior que ou regula toda a conduta da lei anterior, ou expressamente a revoga, temos aí uma abolício criminis, a abolição do crime, a extirpação, a expurgação daquele crime, daquele delito do nosso ordenamento jurídico, ok? Sobre consequências da descriminalização. Quando acontece, quais são as consequências? Eu até anotei aqui alguns detalhes muito interessantes. Bem, sabemos que a pena e os seus efeitos principais devem, então, ali ser expurgados da realidade fática do agente e da situação jurídica dele. Porém, vejam só, permanecem os efeitos de natureza extrapenal, genéricos ou específicos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine-se que o crime de homicídio culposo no trânsito seja abolido. Uma lei retire
esse crime de nosso ordenamento. Está revogado. Consequências, por exemplo, no âmbito civil. Poderá a vítima deste crime, ou melhor, a família, né, da vítima neste crime, estará ela impedida de buscar uma responsabilização civil pelo ato, uma vez que ele deixou de ser crime? Não, porque ele continua sendo um ilícito civil, apesar de não ser mais um ilícito penal. E ele ainda fica também obrigado à reparação desses danos, claro, se isso tiver sido, por exemplo, determinado na sentença penal que o condenou. E aí já estamos falando no caso de haver uma sentença já contra essa pessoa. Se lá houver a obrigação de reparação dos danos civis, e isso pode constar da sentença penal, esse efeito ele não é retirado pela abolição crimes, tá certo? E um outro exemplo que eu até anotei aqui, não se poderá eximir o agente de se submeter a novos exames para que ele possa, então, voltar a dirigir, a receber novamente a sua carteira ou uma nova carteira de habilitação para que possa voltar a dirigir. Ainda que seja extirpado o crime, ele terá de realizar esses exames, e aí são consequências administrativas, para voltar a dirigir, tá bom? Bem, outra indagação. O que antes era crime e passa a ser contravenção. É o caminho inverso daquela operação mental que fizemos naquela hipótese anteriormente. Há uma conduta que é prevista como delito, como crime. Depois ela passa a ser contravenção. Haveria aí abolício crimes? O crime seria abolido? Então, eu anotei aqui até uma situação e eu queria até ler para vocês para não perder o fio da meada. Olha só, os que realizam a ação na vigência da lei antiga devem ser a eles estendidos os efeitos da descriminalização. Se eu realizei aquela conduta quando aquela conduta era crime e não contravenção, olha só, esses efeitos da mudança para a contravenção, e aí a penalização da contravenção, a sanção penal da contravenção é que deve ser aplicada. Então, retroage para aplicar a esta pessoa. Mas, olha só, a conduta deixa, portanto, aqui de ter relevância, aquela relevância penal, como eu acabei de dizer. E apenas as condutas verificadas depois do tipo contravencional aplicam suas respectivas penas. Claro, aquele que praticar a conduta quando ela já está sendo tratada como contravenção, deverá, então, responder como se contraventor fosse. Ok? Há um detalhe muito interessante que fala sobre a descriminalização temporária, ou seja, o tipo penal deixou de ser crime apenas por um determinado lapso de tempo e depois voltou a ser. Quando que isso ocorreu? Foi quando da promulgação da atual Lei 10.826, que é a Lei de Armas, ou chamado Estatuto do Desarmamento. Na época, foi-se promulgada uma medida provisória que estendia ou dava o prazo de 180 dias para que as pessoas viessem a regularizar a sua situação administrativa com relação à sua arma, seu armamento, e assim não fossem punidas por estar importando determinada arma de fogo de uso permitido. Houve uma série de
ou medidas provisórias sucessivas, seguindo-se umas às outras, e aí a leitura que fazemos é que houve uma abolitio criminis temporária, quando então a lei definitivamente deu um prazo fatal, e aí quem estivesse com o seu armamento fora dos padrões legais iria responder pelo crime de porte de arma de fogo, tá bom? Vamos falar agora sobre abolitio criminis e a revogação formal de um tipo penal. A questão é a seguinte: se uma lei revoga uma segunda lei, formalmente, dizendo lei X, a lei Y diz que lei X está revogada. Essa revogação formal, ela implica necessariamente, em qualquer situação, no desfazimento da criminalização daquela conduta? Nem sempre. Aquela conduta, se estiver amoldada a um outro tipo penal, ela não deixará de ser crime. Isto porque aquela conduta sobrevive no ordenamento, tá? Ela sobrevive no ordenamento, mas em um outro preceito. Alguém um pouco mais rigoroso em relação ao conceito sobre a de tipicidade estrita, ou mesmo sobre o princípio da legalidade, poderia dizer, não, mas o crime em específico estava previsto naquela lei. Se aquela lei foi revogada, eu não posso criminalizar de maneira alguma aquela conduta. Isso seria uma análise um pouco apressada. E temos um exemplo disso, eu até anotei aqui. O antigo artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, era previsto no artigo 214, né? Acabei de dizer, do Código Penal. Pois bem, quando houve uma lei revogando esse crime, essa conduta passou a ser prevista no artigo 213, ou seja, passou a compor o delito do 213. Quem estava respondendo pelo 214 poderia dizer que houve abolitio criminis? Pergunto mais uma vez. Evidente que não. O que houve aí foi apenas uma revogação formal do tipo, mas a conduta continua sendo penalmente proibida, penalmente sancionada. Aqui no 213, tá certo? O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é o que eu quero dizer, não era considerado estupro, e hoje é. Tá bom? E sobre as normas integradoras, por fim, eu quero finalizar, é o que eu falei agora há pouco. Existem normas que elas vão integrar o tipo, complementar este tipo penal. E o debate que teríamos aqui era se estas normas que integram forem revogadas, haveria aí abolitio criminis? Repito, não. Haverá somente se estas normas integradoras esta norma posterior vier a modificar a estrutura do tipo penal. Então, um exemplo trabalhado pela doutrina é o seguinte: na denunciação caluniosa, quando eu imputo um crime a alguém sabendo ser este alguém inocente, o crime que imputei a esta pessoa posteriormente é abolido do nosso ordenamento jurídico. Abolido.
o crime de denunciação caluniosa, portanto, neste caso em específico, deixaria de existir? Houve abolício crimes em relação à minha conduta? Não. Portanto, haverá crime sim, ainda que esta conduta que antes era crime seja revogada do nosso ordenamento. A estrutura do delito, inclusive a finalidade do legislador em compor este delito, no sentido de proteger a imagem da pessoa que sofre essa imputação, bem como a administração pública, a boa-fé na gerência da administração pública, continuam a mesma coisa, os mesmos, tá certo? Um outro exemplo é com relação ao crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa, ele vai dizer o seguinte: olha, se você introduzir no mercado moeda, e aí a moeda que se fala é a moeda de livre circulação no Brasil, o real, moeda oficial, se você introduzir esse tipo de moeda falsa no mercado, você comete o crime de moeda falsa. Agora, imagine que posteriormente o real deixe de ser esta moeda oficial do nosso país. Haveria aí abolício crimes? Bem, não. O mesmo entendimento aplicado à denunciação caluniosa, ou mesmo à calúnia, se aplica aqui neste exemplo que eu estou dando. Não se pode entender aí que haveria abolício crimes, porque a estrutura do delito ela permanece a mesma. A norma integradora, ou seja, aquela norma que define o que é a moeda oficial, para justamente sabermos o que é falsa, ela não atinge os limites, os contornos da figura típica. Eles permanecem. E a lesão, ainda que a lesão seja à época, mas a lesão à época também não deixa de existir. Certamente alguém se utilizou daquela nota ou recebeu aquela nota em troca de algum produto, de algum serviço. Então não é porque deixou de ser a moeda oficial que a lesão ao bem jurídico deixou de existir. Portanto, o crime permanece por este motivo e porque a estrutura do delito também não se moveu. Tá bom? Então estas são algumas considerações. Eu espero que vocês gostem. Vamos continuar falando sobre inúmeros temas interessantes do direito penal, do processo penal. E se você gostou, faça sua inscrição, comente e compartilhe, tá? Essa é uma aula gratuita. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, bom trabalho, bons estudos.